nunca sei se estamos ao vivo. Eu sempre espero alguém no chat dizer, não, vocês estão ao vivo, deu certo. Então tô esperando hoje, como eu espero toda semana, eu espero. É isso que eu faço na minha vida, esperar, gente. Eu escolhi esperar. Você escolheu esperar, Beus Barbosa? Ai, amo tudo pra mim essa mulher, gente. Ai, não sei nem por onde começar essa vida nossa, Beus Barbosa. Estamos ao vivo, eu recebi o feedback. Gente, não é pra me mandar no privado, não, viu? É pra me mandar no... É isso. Porque assim, não tenho condições. Falar no chat, no privado não precisa, viu? Olha, obrigada, Bel sem som. Por que Bel está sem som? Não sei. Peraí que a gente vai descobrir. Aí, peraí. Vai dar certo, peraí. Vamos ver. Bels, fala aí. Bels? Não. Peraí, que eu acho que eu sei qual é o problema. Porque deu na semana passada. Tá passada? Fala aí, Bels. Não. Vamos lá. Ainda não tá passando. A gente vai passar. Fala aí, Bels. Tô passada. Agora eu tô passada. Eu acho que agora você tá passada. Galera, Tô passada. confirma que Bels tá passada e vocês estão ouvindo Bels agora? Tô passada? Ó, pra mim tá chegando ok, mas eu não sei se tá chegando pro povo lá fora. Se chove lá fora. Agora sim. Ah! Agora sim. Tá vendo que eu tô aprendendo, gente? Eu falei que cada semana eu aprendo uma coisa nova. Não saí correndo, não pedi ajuda aos universitários, resolvi o problema. Tô me sentindo muito autossuficiente. Meu povo lindo, seja muito bem-vindo a essa tarde maravilhosa de quinta-feira, ensolarada em Salvador. Ensolarada onde você tá, Beus Barbosa? Ensolarada, ainda tá. Um pouco quente, né? Levemente quente nessa terra. Coisa pouca, coisa pouca. Não vou reclamar. Não. Na verdade, eu tava gostando do friozinho. Os refrescos. Ai, adoro. Somos os refrescos, querido. Gente, a gente sempre começa a nossa tarde de sábado, quinta-feira, dando bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, que a gente não sabe onde vocês estão. Esse é o nosso programa da tarde, da quinta-feira à tarde. Então pode pegar o seu cafezinho, o seu chá, o seu suco, a sua água, que a gente vai bater um papo. Esse é um espaço de troca, de construção de conteúdo, é um espaço pra gente aprender junto, por que não? E hoje eu estou com essa mulher que... Ela não é uma mulher, ela é um acontecimento. Tá, gente? Ela é... Eu não tenho nem palavras, porque hoje eu estou aqui para tietar, porque se não for para tietar, eu nem venho. Minha câmera até desfocou, Beus Barbosa, você tem noção do tamanho da emoção? Minha câmera desfocou, deixa eu ver, ó. Foca aí, câmera. Foca aí, amiga. Uma hora ela vai resolver focar. Mas, gente, eu vou apresentar essa mulher maravilhosa, porque eu acho que todos nós merecemos esse momento. Beus Barbosa é uma caprica obcecada, nerd, fanfiqueira, otaku e shipper. Problematizadora na vida, redatora e podcaster no Maratona de Sofá e artesã no Artista Family. Querida Beus Barbosa, eu sempre começo a nossa tarde fazendo uma audiodescrição e pra quem não me conhece, apresentei Beus Barbosa e eu sou a Anantá. Pra quem não tá me vendo, eu vou pedir licença pra fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos ruivos, olhos verdes, estou usando um headset preto, uma blusa preta, atrás de mim tem uma parede azul. Beus, vem pra mesa, conta pra gente como você é, pra quem não tá te vendo, e a gente vai começar o nosso papo. Ai, eu adorei. Eu achei incrível, achei sensacional, absolutamente tudo para mim. Ok, meu querido ouvinte, nosso querido telespectador, não é? Seja de onde você estiver nos ouvindo do mundo. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, que no momento estão verdes, vestindo uma camiseta verde, usando um batonzão vermelho, com meu headset preto de gamer e luzinha assim brilhando, e um fundo vermelho, que é a minha cortina, que só vai até metade da porta. Mas já me disseram que ela dá toda uma entonação quando eu faço vídeo, então eu gosto dela bastante. Bel, estão dizendo pra gente que o seu áudio tá muito baixo.
Tá muito baixo a ponto de vocês não ouvirem bells ou tá muito baixo a ponto de vocês precisarem? Porque a gente pode fazer assim, eu posso diminuir o meu um pouco e aí vocês aumentam o volume. Me diz se funciona pra vocês. Gente, só tem gente linda nesse chat hoje. Me contem qual é o formato que vocês preferem. O meu tá ok, o de bells tá muito baixo, é isso? Falem comigo. Ajuda dos universitários. Tá, mas Tá baixo. vocês estão num volume ok, eu posso diminuir o meu. E aí... Pronto, vou diminuir um pouco o meu e aí vocês aumentam um pouco o volume. Eu não consigo dar ganho no de bells porque ela tá com ganho máximo já. Bells, fala aí. Oi. Melhorou, piorou? Melhorou? Contem pra gente. Me avisem, queridos. Aumentei tudo aqui, certo. Eu tô tentando mexer aqui no balanço. Para ver se vai aumentar. Bells, fala aí. Olá. Tá basicamente o mesmo. Ai, gente, desculpa. Bells, eu tô quase usando o mic do seu computador, viu, Bells? Que eu acho que ele tá funcionando melhor do que o seu fone. Fala aí com a gente. Bells tá muito incrível, sim. Tô me ouvindo agora. Gente, como é que tá pra vocês o áudio? Melhorou, piorou, tá tudo igual, não resolve nada? Eu diminuí um pouco o meu pra gente dar um ganho. E aí, não? Ele não tem nenhum regulador físico. Aí o Fernando tá perguntando pra mim se ele tem algum regulador físico. Muito triste, muito triste. Olha, a gente pode usar o fone do seu coisa e o do computador. O que você acha? Tava rolando bem. Eu acho que ele capta muito áudio De fora. Só um segundo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, uma live sem problemas técnicos não é uma live. Então, A vida do podcaster, inclusive, é isso, né? Antes de entrar aqui, eu testei 3 fones diferentes. Então, vocês já podem ter um gostinho do que é a nossa vida. ó, tá dando pra entender que é o que a gente tá ouvindo aqui, viu, Bells? Eu acho que o que funcionou melhor pra mim até agora foi sem microfone, foi o do computador. Triste, porém... Assustador, né? Sim. Fernanda tá se identificando. Você pelo celular, será que não? Eu acho que não, amiga. Vamos deixar assim. Vamos. Eu acho que a gente resolve mais fácil. Tá, deixa eu ver se eu... Quer testar? Tirar o fone? Pra Teste. Ok. Agora fala com a gente, Belso. Oi. Bem melhor o som pra mim. Queridos, foi melhor pra vocês também? Fala aí, Belso. Isso já aconteceu Olá, muito. queridos. Tudo bom? Tá um pouco alto, vou diminuir um pouquinho. Mas achei ótimo. Ele tá com um pouco mais de ruído, ele tá menos limpo, porém tá mais alto. Ok. Canta uma Eu música, ouço vocês Belso. bem. Ó, Marlenson pediu pra você cantar uma música. Canto uma música? Isso. Como é isso? Não? Não nada? Desafinar em público é feio. Olha, apareceu uma coisa aqui que eu não sei por que isso tá aqui. Que eu não sei de onde veio isso. Bels, minha querida, depois de resolvermos esse momento nosso gostoso, tá mais ruído, mas o volume tá ótimo. Então é isso. A gente já entendeu que o caminho é esse aí. É o caminho. Tá falando da Xuxa. Gente, esse chat hoje promete, viu, Bels Barbosa? Querida Bels. Não é? Tô vendo, tô todo mundo ali. Inclusive me perguntaram quando eu divulguei ontem que seria contigo, as pessoas estão perguntando se Fernando tá pagando pra fazer propaganda do Maratona. Aí eu estou dizendo para as pessoas que assim, Porque a gente é duro. mas se quiser pagar, Ferna, tamo aí. Inclusive, se você quiser vir aqui também, assim, a gente já pode agendar aí, né, na próxima semana, já faz uma escalada só. Mês do Maratona no de casa. E aí eu acho que... Se você quiser, eu quero, né? Tô aqui. Olha, estão pedindo pra você começar essa live cantando a abertura de Cells at Work.
Eu vou fingir que eu não ouvi isso, viu, Laís? Ah, eu acho que é um pedido muito legítimo, Belos Barbosa. Não será a primeira vez, nem o primeiro lugar. Podcast não tem rosto, gente. Vocês precisam entender, essas vergonhas a gente passa no podcast, porque ninguém tá vendo a nossa cara quando a gente faz essas merda. Olha pra isso, a pessoa envergonhada. Belos, pra gente começar essa tarde de quinta-feira, eu queria que você contasse pra gente como é que começa seu rolê com podcast. Meu rolê do podcast, na verdade, começa antes do podcast, né? Meu rolê do podcast começa quando eu entrei pra maratona. Já vai fazer quase 3 anos. Se já não fez 3 anos? Não sei. Fernando tá no chat. Fernando já fez 3 anos? Não sei. Tem quase 3 anos que eu tô no maratona, né? Eu era leitora, né? Prova de Fernando. E aí um dia ele falou: e aí, não quer escrever não? Eu falei: até queria, mas acho que não. Acho que não dou jeito pra coisa. Daí ele falou: escreve aí, deixa a gente ver, deixa a gente descobrir. E já fez 3 anos. Aí, tá vendo? Tô velha. E aí, na época, a formação do Maratona era o Fernando, o Vini, a Isa, a Larissa Loren. Todos esses membros que eu citei que não são o Fernando não estão mais na formação original do Maratona, né? Agora a gente só tem o Fernando ali, firme e forte. E aí eu escrevi um texto pra eles sobre Attack on Titan. E foi, inclusive, meu primeiro texto no site. E aí os meninos aprovaram e eu entrei pra essa maluquice. Aí 2 anos atrás, mais ou menos, o Diego, que é o nosso editor principal, ele virou pro Fernando e falou: pô, cara, tu adora podcast, tá na hora de você gravar o seu próprio. E aí o Fernando falou: será que rola? Será que vamos? Botou uma pilha e a gente gravou o nosso primeiro projeto, que foi Stranger Things, né? A gente comentando sobre a última temporada que saiu de Stranger Things, que inclusive vai voltar esse ano. Com muito medo. Não vou falar mal de Stranger Things ainda. Tá cedo nessa live. Tá cedo nessa live. Deixa a gente aquecer mais o rolê. Eu acho que tem uma coisa da sua história que é legal a gente compartilhar parte dela com o público, que é o seguinte: você demora muito pra decidir escrever, pra escrever em público. Mas você já escrevia? Já. Eu tenho um blog na internet desde que a internet era mato, né? Desde que a gente usava Velox. Esse é o nível da minha idade aí, pra quem tá, né, nos acompanhando. E aí eu tinha tanta avaliação de blog que eu usava pra escrever sobre o meu dia, quanto a avaliação de escrever meus poemas e tal. E aí, além disso, eu fiz muita escrita criativa. Eu sou fanfiqueira, né? Como a Ana já apresentou. Eu sou fanfiqueira publicada. Inclusive, eu não vou contar qual é o meu usuário, eu não vou deixar as minhas histórias pra vocês. Todos os meus amigos só podem me bater pra saber, eu não conto. É isso. O anonimato é pra isso que serve, não é pra xingar as pessoas na internet. É pra você escrever a sua fanfic e ninguém saber que foi você que escreveu. Cala a boca, Laís, eu tô de olho em você no chat. A gente vai chegar lá, Lai, fique tranquila. Vai. Você demorou tanto pra aceitar meu convite, amiga, que agora não tem mais volta. Bloque. Como tirar a Ana da live dela? E aí, sei lá, eu faço escrita criativa desde 2012, 2013, mais ou menos. E blog eu tenho desde 2008, 2007, talvez. É bastante tempo. Aí a minha pergunta que não quer calar é: por que a demora pra falar, não, vou fazer um trabalho mais profissional, vou ser redatora? A gente vai começar com a sessão de terapia agora, eu vou até beber uma água. A gente tá aqui pra isso, amiga. Ai, Jesus. Ok. Tá. A razão maior é porque eu passei por um processo muito sofrido com a minha escrita.
Porque inicialmente eu escrevia poesias, eu colocava muito de mim no papel, né? E aí uma pessoa na época que estava comigo utilizava essas poesias como uma forma de chantagem, uma forma de controle. E aí eu passei um tempo longe da escrita. E isso minou muito em mim a vontade de escrever e a vontade de publicar, né? De publicizar. Porque quando algo que é muito pessoal seu é utilizado como forma de controle, você fica com medo. E aí o anonimato foi uma das formas que me fez voltar a escrever, né? Enquanto as pessoas não souberem que sou eu, sem problemas, né? Óbvio, vários amigos mais próximos que tinham os mesmos gostos, acompanhavam as mesmas coisas que eu, eles também liam o que eu escrevia, o que eu postava. Mas aí, assim, eu sou uma pessoa... Você tá travando um pouquinho, Bel. A sua imagem travou. Eu fico abençoada com amigos que tem. Eu não tive escrota do meu lado. Então, as pessoas que estavam... Eu voltei? Voltou. Okay. Voltou. Você me ouviu até onde? Você tava falando sobre as pessoas do seu lado. Até onde? Sobre as pessoas que estavam do seu lado. Eu tenho a sorte de ter pessoas muito boas. Eu tenho a sorte de ter pessoas muito boas no meu lado. Então, assim, eu recebia críticas construtivas sobre a minha escrita, eu recebia pessoas que me ajudaram no meu processo. E isso foi uma das razões que acabou mais pra frente me levando a me abrir a possibilidade de escrever pro Maratona em si, né? Escrever pro Fernando na época, que foi ele que pediu a minha resenha em específico. Mas, assim, na primeira resenha, tinham coisas escritas no texto, assim, tipo... Eu não entendo muito disso, mas eu não domino esse assunto. No entanto, e aí um dos feedbacks que eu recebi foi: a pessoa tá falando sobre isso, aquilo, outro. Como é que ela fala que ela não entende o que ela tá falando? Eu falei, mas eu não entendo mesmo. Eu tô mentindo aqui. Se você acreditar, é de você, sacou? Você sente que tem uma mudança dessa Bels que não entendo tanto pra uma Bels que começa a escrever com mais propriedade e talvez menos medo de como as pessoas vão receber isso? Sim, sem dúvida. Porque no Maratona a gente tem um sistema muito sólido de escrita, né? Então, inicialmente, como eu já citei, eram outros membros e uma dessas pessoas, que é a Larissa, ela fazia as nossas revisões, né? Ela revisava todos os textos, porque ela tinha um curso ali na área de pedagogia /letras, então ela tinha muito mais domínio, ela fazia uma revisão muito mais capaz do nosso trabalho. Quando ela e os outros membros se afastaram, nós acabamos desenvolvendo um método de revisão que é os membros do site revisam os textos dos membros do site. Então a gente tem um método rotatório. Por muito tempo, Fernando foi o meu único revisor, mas depois disso eu passei na mão de quase todos os outros membros, né, que hoje estão na casa, e todos os textos deles passaram pela minha mão também. Então a gente acabou trocando. Essa troca não só com a via prática da escrita, o aprofundamento do que eu já fazia por prazer, fazendo para o site, né, de forma mais profissional. Esse aprofundamento e o fato da gente trocar o nosso conhecimento entre nós ajudou muito na minha escrita, né? Tanto é que um dos nossos projetos... Só queria dizer que a Bels parece o dele. Eu li ali no chat. É o cabelo verde, Um dos nossos projetos era justamente a gente ensinar o que a gente faz, né? Tipo, as nossas técnicas de escrita e revisão. A gente abriu umas oficinas gratuitas para a gente poder fazer isso com Maratona, sendo dando de volta, né, o que a gente já recebeu de conhecimento. Que bonito. Eu acho que tem a gente não fala muito sobre isso, pelo menos não tão abertamente, mas o Maratona, ele meio que acaba sendo um lugar que concentra, por acaso, muitas pessoas de esquerda. Vocês têm uma quantidade muito significativa de pessoas negras escrevendo para o Maratona, produzindo conteúdo para o Maratona, seja nos podcasts ou escrevendo de fato.
E isso faz com que vocês consigam chegar em um público que ele é um pouco diferente do público padrão que consome cultura geek, cultura pop da internet. Como é que vocês sentem isso? E vocês sabiam que seria assim? Assim, eu falo vocês, mas você, quando você entrou, como é que foi essa referência pra você? Então, a gente tenta, na verdade. É meio que sempre foi parte do nosso foco. Pra ser honesta, a gente ainda não chega onde a gente quer chegar, sabe? A gente ainda não chega nas pessoas que a gente queria estar falando com mais a frequência e mais facilidade. Por exemplo, o nosso público feminino é um pouco menor do que a gente gostaria, né? A gente gostaria de estar e circular muito mais dentro da comunidade negra do que a gente circula. Que é bom ou ruim, como pode, inclusive, afastar um pouco esse público por causa da linguagem. Nós tentamos ser didáticos, nós tentamos ser mais abertos, mas não necessariamente a gente consegue. Então, quando a gente fez processo seletivo, a gente fez buscando um outro tipo de público. Bel, sua imagem deu uma travada pra gente, não sei o que aconteceu. Eu espero que... Seu áudio tá ok, mas sua imagem deu uma travada. Eu acho isso sensacional. E tá engraçado porque parece que você tá bem séria. Pensativa. Análise. Mas dá pra ouvir, pode continuar falando. Será que voltou? Agora tá carregando a câmera. Eu tirei e coloquei de novo. Tomara que volte. Talvez, na verdade, agora eu tenha que fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer. Gente, vai ficar tudo troncho por algum tempo rápido. Porque pra voltar Bells, eu acho que eu tenho que ir e voltar. Ai, gente, odeio o Discord. Odeio o Discord. Mas vai dar tudo certo, gente. Tamo aqui. Vai dar certo? Vai dar certo. Agora vai dar certo? Agora bagunçou real. Mas tá tudo bem, gente. Mas bagunçou muitas. Ah, voltou tudo. Voltou? Voltou com você travada, que sacanagem. Eu fiz tudo isso pra voltar com você travada. Mas a gente tá te ouvindo. Como você tá acostumada a fazer podcast, tá tudo certo. Entendeu? Você tá com a imagem congelada e a gente te escuta super bem. Então, vamos lá. Continue me contando. Eu tô meio estranha ali olhando pra baixo. Eu acho que eu voltei ali por uns 2 segundos. Isso, foi exatamente isso. Mas me conte. Okay. Então, assim, a gente meio que se retroalimenta, né? Muitos dos nossos leitores são nossos amigos e talvez porque esse círculo de amigos muito grande seja todo de comunistas descarados, né? A gente meio que acabou ali produzindo muito mais direcionado. E meio que a nossa intenção, né? É meio que uma regra nossa não produzir nenhum tipo de conteúdo de forma crítica. É meio que uma regra nossa não produzir nenhum tipo de conteúdo sem fazer algum tipo de reflexão política. Porque não tem como você ser apolítico, né? Você só pode dizer que você é apolítico quando você é um descarado sem vergonha. Então, meio que a gente não quer passar por isso. A gente não tá aqui pra isso. Nunca foi o nosso objetivo. Então, a gente, obviamente... gostaria, inclusive, de galgar mais públicos, mais pessoas negras, mais LGBTs, muito mais mulheres, né? Mas a gente ainda não tá lá. Um dia a gente chega lá. Chega, com certeza chega. Eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, quando a gente vai pra esse processo da internet e de produzir conteúdo, e principalmente quando a gente faz um recorte pra falar de conteúdo geek, conteúdo... enfim... todas as palavras são péssimas porque elas acabam falando de um público muito complicado na internet. Você tá me ouvindo? Você tá rodando... sim. Pronto, tá rodando o seu negocinho. E o que eu percebo é que, apesar desse público existir, não necessariamente esse público chega até vocês. Assim, chega... em alguma instância. Eu tô falando desse público mais de direita, dessa galera que acha, por exemplo, que mulheres não deveriam produzir conteúdo geek, conteúdo nerd, e tá rodando o seu negocinho. Tá rodando o seu negocinho, Belso.
Eu acho que eu vou ter que fazer aquele processo de novo. Será que eu não consigo fazer daqui, gente? Eu consigo atualizar a página sem sair da página? Não. E agora a minha tá tremendo. Eita, que loucura, que loucura. Ai, que loucura, gente. Engraçado que pra mim a gente tá normal aqui. Sério? Aham. A gente tá engraçado, viu? Eu queria dizer que isso tá extremamente engraçado. Eu vou ter que parar de fazer essas lives via Discord. O Discord não me ajuda. Gente, a minha tá tremendo muito. Tô louca. Pra vocês eu tô tremendo, gente? Por que tá tremendo? Porque o meu tá tremendo, assim, minha imagem tá tremendo muito. Eu não sei qual é o problema, não. Mas é isso, vamos seguindo, vamos seguindo. E aí a minha questão, o que eu ia perguntar... Ó, tá sem tremedeira. Então tá Não, ótimo. tremendo. Obrigada, gente. Agradeço muito o feedback de vocês em tempo real. E aí, o meu ponto é... Existe esse público, que é um público que tem dificuldade de lidar com um cenário que seja diferente dele ou do que ele acredita que deveria ser o cenário geek, o cenário gamer. A gente tem muita produção de conteúdo, inclusive voltada para esse público. E vocês vão na linha exatamente oposta. E aí, a pergunta é... Eu falei que esse público geralmente não chega muito em vocês, mas acontece de ter ataque, da galera vir, enfim, surtar porque vocês escreveram sobre um anime ou sobre alguma coisa que eles preservam de uma maneira que, não, olha, isso aqui, ninguém pode tocar nisso porque isso aqui eu amo e vão destruir minha infância? Então, tirando com os meninos que escrevem pra parte de gamer, porque dentre os públicos problemáticos, a comunidade gamer, assim, às vezes ela se destaca de forma negativa. Tamo aí, trabalhando. E, tirando essa galera, assim, né, não rolou, assim, com frequência. Engraçado, se eu me recordo bem, talvez um homem branco, cis, hétero, que trabalha pro Maratona, recebeu hate por falar de representatividade em One Piece. Diogo, se você estiver por aí, é sério? É de você que eu tô falando. É sério? Que nos textos, tirando os textos do Totoro sobre games, ou os dele mesmo sobre games, recebeu algum comentário assim, fora do normal, antinatural, sabe? Alguma coisa assim, não, você tá vendo, tá muito mais uma pessoa achando ruim, tá reclamando, criticando o Oda, que é o escritor de One Piece, do que efetivamente alguma crítica em específica ao texto dele em si, Sim. Sabe? Era muito mais aquela coisa idiota do não, você atacou alguém que eu gosto, então automaticamente você me atacou. Que é uma coisa que difícil. Eu não consigo compreender. É difícil. É uma galera difícil de lidar. Eu entendo. Eu congelei bonito. Você congelou numa pose muito engraçada. Eu achei ótimo, que é tipo... Achei muito bom. Mas o seu áudio tá ótimo, então deixa congelado agora, porque eu já não sei mais qual é o problema. Já tentei voltar várias vezes. Toda vez eu volto e congelo em alguma imagem. Agora que eu pensei, tem a possibilidade de ser a minha internet, porque meu provedor hoje travou várias vezes. Então, gente, desculpa, essa é a vida do produtor de conteúdo, entendeu? A gente devia ter o quê? Uma internet boa no Brasil? Devia, a gente tem? Não tem. Então, tá tudo certo também. Eu acho engraçado essa relação com... Essa imagem minha, com essa cara olhando pra cima, vai virar um meme. Vai! Eu tô de olho em você, Fernando. Eu acho que, inclusive, nesse momento, já printaram e já fizeram figurinha. Bem tá capaz. Vendo? Ó, já tem os 3, já printei aqui no chat. É isso, Belso. Tá tudo bem, amiga. Você tá ótima. Peço desculpas pela minha internet ruim, gente. Queria estar melhor, queria. Já tá rolando no Zap. É isso aí, Belso Barbosa. Boa sorte. Quando você veio pra cá... porque eles me amam. De tão bom coração. E aí passa por isso, né, amiga? É difícil essa vida. Muito complexa. Mas assim, voltando, né, ao nosso assunto. Eu sempre brinco que a gente que trabalha com produção de conteúdo, principalmente para as pessoas que se dizem gamer, é um processo complicado porque é o que tem de pior na internet. Então é uma galera bem, bem difícil.
É uma galera que a gente prefere não ter relação, na verdade, porque não é pra eles que a gente faz. Mas assim, vocês vêm fazendo um trabalho, e aí eu vou sair um pouco do trabalho da redação e vou entrar um pouco no trabalho de podcast, que é um trabalho muito continuado. Vocês têm conseguido manter a rotina de produção de conteúdo, o que é muito difícil para um canal independente, para um portal independente. Porque a gente brinca com o Fernando Chefinho, porém o Maratona ainda, até onde eu sabia, o Maratona ainda não estava assim pagando, remunerando vocês. Como é que é isso? Como é administrar isso? Porque eu acho que é isso que parte das pessoas aqui também querem saber. Então, sangue, suor e lágrimas, sempre. Mas, assim, nesse momento em específico, a nossa produção está menor do que a gente gostaria por todos nós, né? Ano passado a gente estava com uma produção que era basicamente saíam textos quase todos os dias da semana. A gente tinha podcast uma vez por semana, fora lives esparsas. Hoje em dia a gente não está saindo texto toda semana, né? Alguns dos nossos membros precisaram se afastar por causa de trabalho, por causa da universidade. Então a gente teve uma baixa no nosso número de pessoas, mas ainda assim a gente está produzindo conteúdo com uma certa frequência, está tendo live de games, a gente tem passado mais tempo por aqui pela Twitch, produzindo conteúdo pro Instagram, tem subido conteúdo no YouTube, tem podcast toda semana, inclusive essa semana eu tenho 2 para gravar, né? Tem live essa semana, então a gente tem conseguido manter uma regularidade, mas é com muito esforço dos membros, muita vontade de que o projeto não morra. Talvez essa seja a melhor forma de eu classificar isso, porque não, a gente não tá ganhando uma grana, infelizmente, triste. Sei que se o Fernando pudesse, ele estaria enchendo os nossos bolsos de dinheiro, no entanto, coitado, ali trabalhador, vendendo sua mão de obra, não é verdade? Essa coisa de vender a força de trabalho é um problema, né, gente? Complicado demais, triste, sofrido. Mas, assim, a gente brinca de vez em quando, né? Principalmente entre nós que éramos os administradores, eu, Perna, Laís e Totoro, que o Maratona era um ótimo projeto pra gente encabeçar quando nós tivéssemos 20, 25 anos. Ai, você voltou, amiga, eu tô até emocionada. Eu tô velho ali, então todo mundo precisa pagar. Você voltou! Meu Deus! Oi, queridos! Oi, querida! Já não aguentava mais aquela mulher olhando assim. Ai, fique bem fazendo pose e aí trava de novo numa pose. Vá. Com certeza vai acontecer, porque eu não sei ficar quieta. De novo, é por isso que eu gravo podcast, não live. É porque eu sou uma pessoa assim. Sabe? Uhum. Mas, assim, a gente sempre brinca que se nós tivéssemos menos responsabilidades, nós conseguiríamos nos dedicar a uma maratona com muito mais afinco. Sim. Né? Mas todos nós somos pessoas que precisamos trabalhar, nenhum de nós é herdeiro, infelizmente. Então, é triste, né? A gente quer produzir muito mais, a gente tem muito mais a conseguir se dedicar. No entanto, a gente faz o que a gente pode dentro das nossas demandas, né? A pandemia afetou bastante a nossa produção de conteúdo. Eu mesma tô menos redatora hoje em dia, faz um tempão que eu não escrevo. Sendo que eu era uma das escritoras quinzenais, né? Então, toda quinzena tinha texto meu novo no site. Hoje em dia, faz tempo que eu não escrevo. Mas estamos aí fazendo podcast, gente. Ainda dá pra me ouvir. E aí, né, eu vou pegar esse gancho ainda dá pra me ouvir pra falar o seguinte. Você tem uma fama entre as pessoas do Maratona que você é a pessoa que gosta de botar todo mundo pra chorar. E eu queria saber um pouco de onde vem isso, Bels. Assim, é sadismo? Da onde vem esse lugar de sentir tanto prazer em botar a equipe e os ouvintes pra chorar? Calúnias. Apenas difamação. Eu nunca fiz ninguém chorar na minha vida. Ó a cara de Ana. Você não tem vergonha, né? Eu acho engraçado, porque
Nesse momento você tá travada, então eu não consigo nem ver como é que tá a sua cara de pau. Que bom que pelo menos dessa vez eu gravei sorrindo, assim, como se nada tivesse acontecendo. Menos mal. Menos mal. Mas... eu não sei, talvez seja não tenho mais nada a perder. Então, quando eu tenho que ser emotiva, quando eu tenho que falar as coisas que efetivamente me tocam, que me emocionam, que me incomodam, eu não tenho muito problema em falar, né? A nossa sociedade como um todo, a gente tem uma cultura muito de esconder as vulnerabilidades, né? De esconder o nosso lado mais sofrido, mais triste. E eu não tenho problema de falar sobre as minhas mazelas, sobre os meus defeitos, sobre as minhas tristezas, porque há muito tempo atrás eu aprendi que você prosseguir, né? Apesar das suas dores, dos seus sofrimentos, pode dar força para alguém aí do outro lado seguir também, né? Então, toda vez que, sei lá, alguma coisa me tocou, a cara das pessoas, ouvindo eu falar isso, deve ser assim, que linda você. Desculpa, gente. Eu não me arrependo de nada, porém, desculpa. Mas, assim, toda vez que algo me tocou, algo me incomodou, por alguma razão, e que eu acabei ou falando algo que deixou as pessoas ao meu redor emotivas, ou o que eu me emocionei e chorei, que já aconteceu, né? De eu receber mensagem do meu editor, tipo assim, você chorava e eu chorava junto. Beijo, João, te amo. Perdão. Eu não sei, eu acho que é muito do eu não escondo. Eu não escondo quem eu sou, eu não escondo as minhas vulnerabilidades. E eu tenho um tantinho de facilidade de falar, né? Então, eu só falo. E aí, se a pessoa chorar, a culpa é dela, porque o olho não é meu, ué. Acho ótimo. Você que lute, cara ouvinte. Cara ouvinte, você é com você. Eu acho engraçado porque você foi conduzindo... Também tem muito canceriano, ó, o Marlon estão falando, tem muito canceriano no maratona, a culpa não é minha. A culpa é do oposto complementar. Tá. É porque assim, ó, o que eu queria te dizer é o seguinte, no meio da sua explicação, você já tava enchendo o olho da galera de lágrimas, sacou? Então, é difícil, Belos. É muito difícil lidar com isso, sabe? Eu faço piadas sobre você pôr as pessoas pra chorar, mas você faz isso... eu acho que você e Cid Moreira fizeram isso mais do que a maior parte da população brasileira, sabe? É viver esse momento também, sabe? Eu acho engraçado, porque às vezes a gente tá trazendo assuntos que aparentemente são muito leves, mas ainda assim você consegue pesar o rolê, tensionar um pouco o rolê. E eu tô falando isso em tom de piada, mas eu acho que a capacidade que você tem de tocar as pessoas é muito incrível. E é algo que você faz com muita naturalidade, sabe? Eu posso estar muito enganada, mas a sensação que eu tenho é que não tem um discurso muito bem escrito de eu vou falar isso aqui e nessa hora que a música tocar as pessoas vão chorar. Sabe? Uma coisa Disney. Porém tá ali, sabe? E eu acho que é um nível de sensibilidade muito, muito incrível da gente ver acontecendo. Principalmente porque nós somos brasileiros e vivemos no Brasil nesse momento. Então tem uma outra camada de como as coisas elas acabam tocando, sabe? Pelo menos pra mim, porque eu começo a acompanhar o trabalho de vocês mais de perto num momento onde as coisas já estão levemente caóticas pra gente. E fazer essa comparação, sabe? Esse entendimento do que a gente tá vivendo, pra mim é muito louco, porque eu tô querendo matar as pessoas, mas eu tô me botando pra chorar, sabe? E não é necessariamente um chorar ruim, não é necessariamente não, eu acho que na maioria das vezes não é um chorar ruim, mas é um chorar. Sim, gente, a gente tá às 5 da tarde falando sobre chorar. Falaram que ia ser leve o papo de hoje, né? Mas eu disse que ia ser sobre viver nesse país também, que é algo que a gente tá descobrindo como é que faz. E, Belos,
como é que tem sido pra você? Porque assim, eu acho que uma das coisas difíceis desse processo que a gente tá vivendo é dividir coisas boas. E eu acho que esse tem sido um trabalho complexo vivendo no Brasil contemporâneo. Como vocês fazem essa administração, sabe? Do que levar para as pessoas? É muito complicado, né? Vai passar no rodo. Tudo bem, amiga. A academia aqui da frente botou um som tão alto que eu acho que tá rolando uma festa na minha casa. É sempre um sofrimento, né? Morar na frente de rua é sempre um sofrimento. Mas assim, nós temos a nossa dose de pesar o rolê todo mês no Maratona, que é o Mara News. Na última feira do mês a gente tem um boletim, né, que os meninos fazem jornalístico, e aí a gente conta as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e usualmente é sempre pesado, muito pesado, é sempre muito complicado, é sempre difícil. Já assiste assim, tipo, poxa, eu não queria ter que falar disso, mas tá acontecendo, a gente tem que falar, né? Nós nos propusemos a ser uma página /site /podcast tudo que vocês possam imaginar em que a gente se mete, que também leva informação. Então é meio que impossível a gente não contar também, né? E como o nosso querido Leandro falou ali, não é possível que a gente não conte desgraça de vez em quando. Mas a gente tenta, né, nos outros 3 casts do mês, não fazer isso. Né? A gente tenta levar coisas que estejam ali na esfera do que tá rolando, né? Não necessariamente só pautas que estão em alta no momento. Porque também tem 1,5 milhão de outros sites que falam sobre o que está, que lançou essa semana na Netflix. Você pode abrir hoje aqui o Google, entrar ali, pesquisar, vai ter 45 resenhas diferentes sobre o que estourou hoje. Ok, massa. A gente quer fazer 45 casts de nostalgia e trazer esse sentimento gostoso pro coração das pessoas. A gente quer discutir coisas que são legais, mas que, por exemplo, precisam ser problematizadas. E aí a gente vai falar sobre o comportamento, por exemplo, dos homens em Hollywood. A gente quer discutir personagens LGBTs, a gente quer falar da nossa realidade e apresentar isso pro ouvinte para que ele também possa se encontrar. Como em algum momento a gente se encontrou nesses personagens ou nessas histórias. Então a gente tenta fazer um pouco, como diz o nosso querido chefinho, a gente só quer levar alegria pro nosso país, sabe? A gente só quer levar alegria pro nosso povo. A dificuldade é o país, né? Nem sempre a gente consegue, a gente às vezes pesa a mão, minha culpa aqui, peso a mão às vezes, né? Recentemente teve um cast aí que todo mundo chorou, a culpa não é minha, todo mundo chorou, não foi só eu, queria dizer, né? Veja, não tem como você falar sobre a situação das pessoas LGBTs no Brasil no período pandêmico sem chorar. Não tem como, sabe? A gente sabe a quantidade de coisas horrendas que estão acontecendo, né? Coisas horríveis. Tanto porque essas pessoas estão presas em casa com seus algozes, tanto porque essas pessoas perderam seu único meio de sustento, tanto porque essas pessoas perderam familiares ou a própria vida para o Covid, sabe? Porque a criminalidade aumentou com relação a essas pessoas, os crimes de ódio contra essas pessoas aumentaram. A gente teve serial killer aparecendo, né? Matando homens gays. Então, não tem como você fazer um programa desse e não chorar. Não tem. É impossível, sabe? Só se você não tiver coração. Mas a gente também fez um programa só falando de artistas LGBTs que a gente gosta. A gente fez só um programa falando sobre desenhos da nossa infância e suas aberturas. Porque a gente precisa equilibrar. Então, talvez, né, o que a gente tenta fazer é manter, assim, um pouco de equilíbrio. Vai ter live amanhã, falando das desgraças que aconteceram, mas também vai gravar um cast gostosinho ali, engraçadinho pra soltar na semana que vem. Vai dar certo, a gente vai. Eu acho importante essa sua fala, porque a gente vem de um cenário que às vezes é difícil fazer esse equilíbrio. Sabe, conduzir esse equilíbrio de uma maneira que não seja, eu não vou mais abrir aqui, eu não vou nem abrir mais o site do Maratona porque eu não aguento mais
esse sofrimento de ter que ver as coisas. E ao mesmo tempo não é um site desconexo da realidade, sabe? Vocês não estão só produzindo completamente desconexo do que está acontecendo. E isso é importante. A gente precisa... a gente não tem como se desconectar do momento Brasil que a gente está vivendo. Porque a gente está no Brasil e a gente está vivendo esse momento, sabe? Então, eu acho que é um trabalho muito difícil e é importante que seja feito. Que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Se for dar conta de todas as desgraças que acontecem, não tem pauta nem pra semana toda. Tipo, não dá pra postar mais nada na semana além disso, porque a gente tem, sei lá, tantas notícias absurdas todos os dias, e cada uma mais absurda que a outra, que é difícil de mensurar, sabe? E o que que eu faço? O que que eu faço agora? Como é que eu dou conta disso agora, sabe? Então, eu acho que tem um... Boa noite, meu povo, pra quem tá chegando agora também, que eu não dei boa noite pra vocês, que agora já é boa noite. E aí, nesse processo de entender o mundo que cerca, produzir conteúdo, equilibrar o que é bom com o que é ruim, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu vou começar pela parte ruim e depois vai pra parte boa, né? Qual é a dificuldade de ser indie, de ser independente? Porque é engraçado que, como geralmente eu produzo conteúdo para desenvolvedor de jogos, para as desenvolvedoras, enfim, para as pessoas que produzem jogos, quando eu falei que ia ser um papo de indie, automaticamente a galera achou que você era desenvolvedora. E eu falei, não, gente, peraí, calma o coração, que não tem só indie desenvolvedor. E a gente tem um cenário independente muito amplo para muita coisa. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, um pouco desse cenário, de como é estar nessa perspectiva independente de uma produção que ela tem uma pretensão de chegar num público, mas ainda tem uma dificuldade, porque não tem grana, não tem outros meios para chegar lá. Mas o que você vê de mais difícil de ser independente? O mais pesado, né, a falta de orçamento. Falhou um pouquinho. Você falou de falta de orçamento? Porque vou tirar a modéstia da sala. Pode tirar, por favor. E vou falar pra você que existem textos. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Eu volto, Fernanda, eu volto. Fernanda tá ali. Eu vou tentar atualizar. Gente, vai acontecer aquilo de novo, de sumir tudo e voltar, porque eu vou tentar atualizar para ver se resolve. Ok. O nosso maior problema é a falta de orçamento. Porque, veja, tirando a modéstia um pouco da sala, existem textos no Maratona com qualidade igual ou superior a que você encontra em maioria desses portais de grande nome no país que tratam de entretenimento. Em técnica, em conteúdo, em revisão, quanto em aprofundamento, domínio sobre o material. Inclusive, existem... Voltou, gente? Voltou. Peraí, rapidinho, Bels, que eu tentei consertar a sua imagem, mas ela voltou e travou de novo. Então, não consigo mais fazer nada, gente. É isso. Aí você fala de novo... Aí você conta de novo o que as pessoas não ouviram, que é você falando da qualidade do que vocês produzem. Ok. Travei, linda. Amo. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo bem. Ok. Como eu dizia, existem textos no Maratona que você encontra que tem uma produção de conteúdo, formatação, aprofundamento, que não perdem nada para grandes portais nesse país. Portais que são extremamente conhecidos e que fazem resenhas extremamente ruins sobre vários assuntos, né? Sobre várias séries que não se aprofundaram, fizeram de qualquer jeito, só porque precisava publicar naquele dia. A gente tem vários. Oxe, pauta quente, então. Que batem. Nossa. Falar nem nada. Mas, assim, orçamento é um dos nossos maiores problemas, porque para manter o site no ar a gente tem inúmeros custos, né? A gente tem que pagar
hospedagem, a gente tem site, a gente tem um monte de coisa. Todos os nossos contribuidores não são remunerados, então todos eles estão fazendo isso enquanto tem outras demandas na vida, outros empregos, né? Inclusive nós temos vários colaboradores para trabalhar, né? E, obviamente, fala de novo que falhou uma quase pessoa tudo. que você conhece, sabe da realidade, vira para você de onde você me ouviu. Eu ouvi você falando que vocês têm vários colaboradores, mas o resto disso falhou muito. Ok. Vários colaboradores nossos, no momento, estão afastados porque eles precisam colocar comida na mesa, né? Pagar as contas, pagar o boleto. Não tem como você virar para uma pessoa que você sabe da realidade e falar, poxa, você não está me entregando sua produção textual quinzenal, porque você sabe que a pessoa precisa trabalhar, né? Que ela tem outras preocupações, que existe uma pandemia aí, que isso nos afeta, mexe com o nosso psicológico, com o emocional, com o profissional, com o financeiro. Então, o nosso maior problema é falta de orçamento, óbvio. Mas quase todo mundo que trabalha no independente também tem esse problema de falta de orçamento. Então, é meio que um dado. Depois disso, nós tivemos alguns problemas com você meio que não necessariamente se compromete tanto quanto um trabalho profissional. Aconteceram alguns problemas, algumas pessoas precisaram sair, outras precisaram mudar a sua escala de produção, mas a gente persiste, né? A gente continua seguindo apesar disso. Porque começou com iniciativa de amigos, nenhum de nós era profissional da área. Então, nós não somos todos formados em jornalismo, nós não necessariamente sabíamos exatamente como executar o trabalho, como prover e mover uma maratona como uma empresa, diria. Sim. A gente fez como a gente conseguiu, né? Aprendendo, estudando, profissionalizando aqui e ali, né? Aos trancos e os barrancos, mas a gente conseguiu. A gente, inclusive, já funcionou em escala ali, semanal, bonitinho. Não deu para todo mundo, então a gente trocou e a gente vai se adaptando com a necessidade dos nossos membros, né? A gente vai modificando a nossa forma de trabalhar com a necessidade de quem faz parte. Por que eu tô perguntando disso, da dificuldade? Porque eu quero trazer as mazelas do povo brasileiro pra cá? Não, mas é porque a gente vive um momento que não começou agora, mas é sempre um momento de você exaltar o sofrimento. Então a gente tem uma atleta que começou a surfar em tampa de isopor e virou medalhista olímpico. A gente tem uma atleta que não tinha dinheiro para pegar o ônibus, enfim. E a gente, tá? Socialmente se romantiza esse lugar da precariedade como se fosse a precariedade que gerou aquele sucesso e não a precariedade que minou uma série de outros sucessos que poderiam ter chegado até mais longe nesse processo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse olhar, né, de o que vocês já construíram muita coisa, vocês já construíram. Em termos de qualidade, eu nem pontuo, porque eu acho que vocês produzem um material de muita qualidade, mas vocês têm feitos muito interessantes. Voltou Bels Barbosa? Fala com a gente, Bels. Ai, meu Deus, tô até emocionada. Voltou, ótima, voltou bem plena. E ao mesmo tempo existem coisas boas, assim, coisas que são... Vocês têm um encontro incrível, sabe? Vocês encontraram pessoas que estão a fim de fazer esse rolê junto, que estão a fim de tocar isso e construir um espaço que ele é diferente do que a gente tem, do que a gente comumente tem acesso, principalmente em termos de horizontalidade. E aí, o que você enxerga de bom nisso? Assim? O que você acha que faz diferença, por exemplo, vocês hoje não serem contratadas por uma super grande mega corporação que, enfim, é isso. Então. Travou de novo, que triste. Tava esperando você abrir a boca. Travei bonito ou travei estranha? Você travou. Não sei. Não sei. Tô na dúvida. Ok. É porque a sua cara é muito de não sei. Sensacional.
Eu acredito, em primeiro lugar, que todas essas histórias de sucesso são apesar de e não por causa, né? Nenhuma delas, nenhum desses medalhistas olímpicos, porque agora a gente está na Olimpíada, então obviamente é algo que vai estar em voga. Nenhum desses medalhistas olímpicos conseguiu conquistar as coisas que conquistou porque passou por essas adversidades. Inclusive, hoje a Daiane dos Santos fez um discurso incrível, maravilhoso, me emocionou demais, falando sobre a história da Rebeca, né? E falando como, apesar de ela ser uma moça que não teve o apoio familiar, que não teve o apoio familiar por parte do pai, tá, Sim. gente? A mãe dela é uma mãe solo incrível, sensacional, mas não teve esse apoio familiar por parte do pai, por uma pessoa que enfrentou várias lesões. A gente sabe que o esporte no Brasil não recebe nem de longe o subsídio que deveria, né? Então, apesar de nós temos uma medalhista, né, na ginástica, apesar de nós temos um surfista que chegou onde chegou, inclusive nossa querida fadinha do skate voltou para casa e se recusou a tirar foto com os políticos Maravilhosa. da cidade dela, que só me fez amar. Maravilhosa, não é? Perfeita. Só me fez amar ainda mais porque é uma consciência que ela já tem desde criança, porque o pai dela tentou inúmeros subsídios e não conseguiu. Agora que a menina voltou com uma medalha no peito, os bonitos querem tirar foto com ela para se promover. Claro que não, né? Claro que não. Então, apesar de, essas pessoas conseguiram esses feitos e elas são, não vou dizer merituosas, porque meritocracia é horrível, mas elas são pessoas incríveis que merecem sim todo o destaque e todo o reconhecimento. Dito isso, uma coisa que a gente na maratona tem grande é liberdade, né? Desde o primeiro dia que eu comecei, o Fernando olhou para mim e falou: escreve aí sobre. Falhou, Bels. Escreve aí. E não houve um dia que ele olhou para mim em 3 anos e falou: não pode sobre o que você quiser. Ouviu? Uhum. Ok. Não teve um dia em 3 anos que ele falou para mim: você não pode escrever sobre isso. A gente não pode gravar um programa sobre isso. Nós não podemos abordar isso. Nunca houve um cerceamento, não só literário, como de produção. Nunca aconteceu, sabe? Ele é a pessoa, sempre foi a pessoa do... Gosto muito de produções caóticas, então o que vocês quiserem produzir, a gente vai produzir. A gente vai produzir com qualidade, mas vai produzir sim. Isso é muito bom. Isso é incrível, sabe? Já houveram coisas que eu acreditei que não era nicho no Maratona e que, para minha felicidade, acabou sendo, por uns 2 anos, o bastião no site, sabe? Aquele texto mais visitado, 1.000 visitas por mês, numa página pequena. Hoje em dia é uma coisa maior, né? O dorama popularizou, etc. Mas era um animezinho, barra novel, chinesa, desconhecida, assim, sabe? De 2 anos que gosta de beijar na boca e voar em espada. Pois é. Por 2 anos carregou o bastião de ser o texto mais comentado, mais curtido, mais divulgado e com maior quantidade de acessos no Maratona. Eu dei a sorte de ter tido espaço para produzir algo que eu não acreditaria que fazia parte do nicho. Porque, assim, para quem é muito, não vou dizer diferente, né? Mas para quem faz parte de um nicho dentro do nicho, e é por isso que quando eu me apresento eu digo que eu sou chip, que eu sou fanfiqueira, que eu sou otaku, para a pessoa já saber onde ela tá pisando, que eu sou do nicho, eu gosto de ser do nicho. Mas esse nicho, hoje, ele tem um espaço maior, ele é mais conhecido, tá mais aberto, tem um futuro. Mas, fica aí esse texto seu sobre os machos viado voando na espada? Pode ir. É isso mesmo, vai dar certo. Fernando olhou pra mim e falou: publica aí. Esse negócio de 6 páginas, vai aí. Sabe? Eu já entreguei revisão assim, 9 páginas pra ele, falou: publica aí, bora lá. É isso mesmo.
vai, se joga. Isso é muito gostoso na nossa produção. Óbvio, se a gente tivesse num site maior, eu não sei se um texto de 9 páginas meu falando de BL, que é basicamente boys love, ia passar. Eu não acho. Eu acho que a minha editora ia virar pra mim e falar: tá louca, querida? O Fernando falou: se joga aí, querida, escreve aí seu bagulho, faz o teu, sabe? Lute aí. E é muito assim com todo mundo. Então a gente tem produção sobre música, a gente tem produção sobre videogame, a gente fala de mangá, a gente fala de anime, a gente fala de filme. E todas as coisas que a gente produz para todos os membros possuem a mesma relevância. Ou seja, todo mundo trata a produção textual do coleguinha com o mesmo respeito. Isso é muito importante pra gente, sabe? A galera falando ali do seu anime, do seu mangá, a galera falando de cinema, tipo, cinema preto e branco, analisando a estética, a galera falando sobre BL. Tá todo mundo ali no mesmo nicho, todo mundo tem o mesmo respeito, o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Isso é muito importante. E eu não sei se em outros lugares, ou melhor, sendo honesta, eu sei que em outros lugares a gente não teria esse tipo de abertura. Então esse, pra mim, é o maior ganho de ser independente. É você poder ser político, é você poder ser sarcástico, é você poder falar a verdade na cara das pessoas, ainda que um ou outro hater possa aparecer. É importante que espaços indies, né, espaços independentes existam para que a gente possa publicar textos falando sobre cultura LGBT, que a gente possa falar sobre a produção negra, que a gente possa dar ouvido para o nicho do nicho do nicho, dar espaço para essas pessoas, para que elas possam se sentir ouvidas e que elas possam se visualizar, para que a gente tenha o espaço de se visualizar também, né? Que é uma das coisas que a gente faz no Maratona. A gente escreve muito o que a gente não vê por aí, o que a gente gostaria de ver por aí. Se eu gostaria de ver por aí um texto sobre, né, viados voando em espadas, por que não outra pessoa não gostaria também? Que maravilhoso. Eu acho que você responde de uma maneira muito contundente essa pergunta, porque a gente sabe que à medida que você cresce, não necessariamente você mantém a sua liberdade. E aí eu tô falando empresarialmente, eu tô falando do portal crescendo. Porque a partir do momento, por exemplo, que você se relaciona com marca X ou Y, às vezes você tem que se submeter àquele contrato que foi feito, e isso é complicado, é difícil. E a gente vê muito quando sites que trabalham com o mesmo público que vocês trabalham, às vezes postam um texto, fazem um artigo sobre algo, politizando algo, geralmente o nível de ataque é muito grande. Porque é como se tivesse mexido em um lugar que não pode ser mexido. E aí eu tô falando de hater mesmo, da galera chata pra cacete, não tem muito o que ser feito e pode jogar uma bomba. Gente, tá rolando vários barulhos aqui, não sei se tá vazando pra vocês, mas agora foi uma buzina. Essa é a realidade da cena independente brasileira. Vocês acham que eu tô no estúdio? Eu tô na minha casa. Então, e aí eu queria voltar um pouco pra essa coisa da gravação, né? Vocês começam a produzir conteúdo, mas você tinha estrutura pra produzir? Você tinha microfone em casa pra fazer podcast? Você tinha... Enfim, como é que é essa estrutura? E como é que você enxerga essa diferença? Porque assim, vocês estão tirando leite de pedra, mas ainda assim vocês estão produzindo. E como é que isso... Como foi esse processo de profissionalização? Existia um processo de profissionalização pra vocês? Sim. Muito tentativa em erro, muito aprendendo com o que a gente fez e recebendo feedback tanto dos ouvintes quanto de outras pessoas que já trabalhavam na área, que já produziam esse tipo de conteúdo. De ter sempre ali o feedback do Diego, que é nosso editor principal, que é uma pessoa que ele já edita vários outros podcasts. Então ele vinha e falava: olha só, não pode bater na mesa enquanto estiver gravando. Olha só, você não pode gritar do nada no meio. Olha só, sua imagem sumiu completamente, viu, Bel? Tá só a janela preta, não sei o que aconteceu agora. Eu juro que eu tô aqui, gente. Vocês me ouvem? A gente tá te ouvindo, tá incrível.
Eu acho sensacional isso. A imagem vai embora, mas o áudio continua. Sensacional. Não, eu acho que usem o deve voltar, que Discord essa pra imagem isso. melhorou pra mim. Oi? A sua imagem melhorou pra mim. Ela tava bem ruim, mas ela melhorou. Então Foi? eu acho que deve voltar, talvez. Vamos lá, vamos aguardar. A gente tá aqui tranquila, a gente tá bem de boa. Tamo com tempo. Pra que vocês querem me ver, gente? Vocês me ouvem, já tô acostumado com minha voz, tá ótimo. Bichinha. Assim, então, a gente começou todo mundo, obviamente, com o bom e velho seu fone de a polícia que está passando. Mentira, foi a SAMU. Imaginei que fosse a SAMU. Aqui é complicado. Então todo mundo começou, obviamente, com o seu fone celular, né, o seu Skype e o seu computador, ou seja, aquilo que você já tinha apenas. E aí, com o tempo, a gente foi pegando dicas, não só com o Diego, com o João também, que é muito estudioso nessas questões, então ele tem sempre o intuito de buscar outras formas, outras plataformas, de configurações diferentes que possam melhorar a gravação, como a gente faz um backup, grava de uma outra forma. E aí, obviamente, dos membros que participavam mais de podcast, a gente começou a comprar os nossos próprios materiais, né? Então, eu tô no meu quarto, quinto fone, talvez. Eu tenho microfone, eu tenho fone, eu tenho 3 fones diferentes, sabe? Tenho microfone de lapela. Por quê? Porque eu pensei, vou produzir vídeo. Aí eu comprei um ring light, sabe? Tipo, toda aquela coisa, assim. A gente faz o quê? A gente faz tudo isso com o suor do nosso bolso, obviamente, mas porque a gente quer entregar a melhor produção possível, né? É muito gostoso você ouvir, porque alguém ouviu o seu podcast, gostou do conteúdo, gostou também de como ele foi editado, gostou da sua voz, sabe? Que não tava chiando. É muito bom receber esse tipo de feedback. Gravar podcast é sempre uma conversa, né? Sempre uma troca, mas nem por isso precisa ser feito de qualquer jeito. E a gente tem sempre isso em mente. Então a gente foi buscando com o tempo formas de impedir que um membro falasse por cima do outro, prestar atenção em como membros homens, né, falam com membros mulheres durante as conversas, aparar as arestas para a gente poder fazer o melhor serviço possível, entregar o melhor produto possível, né, uma vez por semana para o nosso ouvinte. Do mesmo jeito que a gente fez com os textos, a gente fez com o podcast. E aí a gente foi desenvolvendo mecanismos. Hoje em dia, todos nós já tivemos... Falhou tudo. Hoje em dia, todos nós não ouvimos mais nada. 175 microfones. Hoje em dia, usualmente não funcionam, mesmo sendo novos, como vocês podem perceber na live de hoje. Bells? Eu tô aqui. Ai, não, é porque sumiu a sua voz, eu não tô vendo você, então eu fiquei com medo. Eu falei, será que Bells caiu? Gente, é isso, boa noite. Eu acho importante falar sobre isso porque frequentemente a gente tem as pessoas que querem produzir conteúdo, por exemplo, querem começar a fazer vídeo, ou querem gravar um podcast, tem muito aquela sensação de, mas eu não tenho o microfone certo, mas eu não tenho a câmera bacana, mas... E dependendo de onde você está começando, vai ser muito difícil você ter essas coisas logo no início, sabe? Eu comecei com o setup perfeito, com microfone gay, com o headset incrível, com o microfone, E essa não é a realidade da gente, sabe? A gente começa com o que tem. E eu acho que vocês terem começado com o que vocês tinham e vocês entregarem a qualidade que vocês entregam é um super trabalho. Não é um negócio que aconteceu, sabe, da noite pro dia. E são mais de 3 anos de... Ao todo são 4 ou são 5 de maratona? Já fazer 4. Vai fazer 4 agora. Agora no fim do ano, se eu não estiver enganada, a gente fez ou vai fazer 4? Ferna, é quanto tempo? 4. Lá e falou 4, aqui 4. Olha aí. E é um tempo que vocês melhoraram muito a qualidade do que era entregue, sabe? E aí eu tô falando da qualidade em tecnologia mesmo, no áudio que sai no podcast, na edição, em como vocês aprendem a entregar melhor seja em texto ou seja em áudio, sabe? E
E eu acho que é interessante pra quem tá chegando saber que isso não vem do nada, sabe? Não é, ai, gente, montei meu super setup e comecei a fazer aqui os meus vídeos e tô bombando. Porque é trabalho, é suor, sabe? Principalmente a gente que vem de um lugar que não é esse lugar onde já se tem as coisas. E ainda assim vocês vêm fazendo, mesmo de forma independente. Que é aquela historinha do que você acabou de dizer. Essas pessoas chegaram aqui apesar de todas as adversidades e não por causa delas. As adversidades não foi o que tornou o campeão olímpico. E quantas campeões olímpicos a gente não teria se não existissem essas adversidades. E aí, a gente começa a caminhar para o nosso final. A gente fica geralmente aqui até 6h30. Eu queria que você me dissesse um pouquinho de perspectiva, o que é que você enxerga daqui pra frente, o que é que você gostaria daqui pra frente. Óbvio, ficar rica, e isso a gente já sabe. Mas Óbvio. Descobrir que se você é herdeira, pode ser também. Casar com um príncipe nigeriano, como eu vi uma história essa semana. Ah, eu vi, amiga. Enfim, tamo aí, né? Tudo bem, gente. Que depressão me deu, não foi? Que foi uma menina lá nos Estados Unidos. Não, aqui, né? Sem dúvida. Te entendo. Mas tá aí, né? Existem outros príncipes e vai que... Por favor, príncipes nigerianos, me notem. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui mexendo no meu cabelo enquanto isso. A gente tá vendo só os triângulozinhos do Discord. Rodando. Sensacional. Perspectivas que nós temos concretas, né? Nós continuamos investindo no site, continuamos tentando melhorar a qualidade do que é produzido, a gente tentou trocar uns equipamentos, né? Alguns dos nossos editores marcaram oficinas de edição com outros membros para que a gente possa passar o que eles já sabem para outras pessoas. A gente continua produzindo conteúdo e, obviamente, surgindo sempre novas ideias de que tipo de conteúdo produzir, outros conteúdos possíveis, outras plataformas possíveis, né? Se você tá no TikTok, talvez você já tenha me visto por lá fazendo palhaçada, porque já foi, já teve. Então, assim, realisticamente falando, nós continuamos produzindo conteúdo, procurando novas formas de produzir conteúdo, tentando fechar parcerias com editoras agora, mais recentemente, para ver se a gente consegue fazer umas resenhas, tentando verificar outras parcerias com games para os meninos jogar um joguinho, fazer umas lives aí, né? E a gente poder fechar isso. Então, esses são alguns das nossas metas realísticas. Coisas que a gente gostaria muito de fazer, caso tivesse orçamento. Caso tivesse orçamento, a gente queria pagar todos os nossos membros full time, não é verdade? Para que a gente pudesse produzir apenas conteúdo para o Maratona. Obviamente, nosso sonho. A Mega Sena já sai. Outra coisa que a gente tem, que é um projeto, né, já existe há um tempo, que é justamente esse de fazer as oficinas com outras pessoas, ensinando nossos modelos de escrita, de revisão, o que foi uma coisa que a gente acabou, desculpe pela moto, que a gente acabou percebendo durante o processo seletivo, a escrita, né? As pessoas meio que não sabiam exatamente que formato submeter uma resenha para um site. Algumas pessoas não tinham direcionamento de, por exemplo, ter ido ao Maratona ver qual era o nosso tipo de conteúdo. Perdão pela moto. E aí você conseguia perceber que eram coisas completamente desconexas e tal. Muita gente tem muita coisa para pôr no papel, mas não sabe exatamente organizar as ideias. Então, sempre falta alguém para olhar para você e falar: poxa, essa parte aqui do seu texto está desconexo. Que tal você escrever desse jeito? Manter essa ideia, mas parafrasear, colocar de uma outra forma as suas ideias. Essa mão que a revisão que a gente desenvolveu dá para o membro é uma coisa que a gente gostaria de fazer para outras pessoas. Não necessariamente custando, de fazendo um curso pago, não. Efetivamente fazer isso de forma gratuita. Porque se a gente conseguir aprender, não tem por que a gente não disseminar, sabe? Não tem por que a gente não devolver isso para quem consome o nosso conteúdo, por exemplo. Então, existem uns sonhos irrealísticos, existem os sonhos realísticos. A gente espera conseguir
continuar nos realísticos e quem sabe ganhar na Mega Sena pra tocar os realísticos. Que delícia! Eu acho que vocês estão num caminho muito, muito bonito e os sonhos realísticos de vocês, eles são realistas. E isso me alegra porque eles são possíveis, inclusive a curto prazo. Viu, Ferna? A maluca aqui botando prazo no sonho dos outros, gente. Ó pra isso. É pra isso que eu tô aqui. Amo. Se não for pra isso, eu nem venho, sabe? Mas eu sempre pergunto, né? Planos, projetos, sonhos, porque às vezes a gente vive numa rotina tão do possível, sabe? Eu faço o que dá pra fazer hoje e tá tudo bem, porque é o que dá pra gente mesmo. E a gente não... Existe às vezes uma dificuldade de enxergar o próximo passo, sabe? E eu acho que vocês estão há tanto tempo na estrada que vocês conseguem ver com muita nitidez qual é o próximo passo. Precisa de caminhos pra executar. Então, gente, vai lá fazer uma parceria com Maratona. É isso que vocês precisam fazer agora, sabe? Liga pra aquela editora. Chama nós. Isso, faz uma publi, sabe? É isso aí, acho que é super possível. A outra, a agenciadora. Daqui a pouco a gente tá indo pra Turquia. Começa com Ana agenciando e acaba com a gente indo pra Turquia. Mas... Ainda bem que ninguém tá vendo a minha cara de aqui, pagando bem. Opa! Mas eu tô fazendo essa piada. Eu acho ótimo, porque como tem gente jovem por aqui, as pessoas não entendem muito o que é ir pra Turquia, né? E tá tudo bem. Não precisa entender não, gente. Não precisa entender não. Tá ótimo, viu? Esse momento nosso de disclaimer do que a gente quer para o futuro. Porém, com tudo isso, vocês continuam produzindo. Você falou assim, a gente está produzindo menos do que a gente produzia antes. Contudo, hoje sai matéria no Maratona de quanto em quanto tempo? Quando tem conteúdo novo Maratona? Olha, podcast nós temos semanalmente, né? Live uma vez por mês garantida com as Mara News, mas nós também temos, por exemplo, nós fizemos o acompanhamento das últimas séries da Marvel, então todo fim de semana que teve série no ar, quase teve live. Texto, a nossa produção está bem regular no momento, porque a maior parte dos nossos redatores estão com problemas pessoais ou com outras demandas na vida e não estão produzindo. Então a gente está tendo quinzenalmente, às vezes 2 vezes no mês, assim, garantido, estão saindo 2 textos pelo menos. Então a nossa produção textual no momento é a que mais está estagnada, né? Porém, sai podcast toda semana, pouca coisa. Super tranquilo de produzir, entendeu, gente? Muito fácil. Os editores que lutem. Na verdade, às vezes 2 vezes por semana. Na verdade, tecnicamente, nós saímos o podcast semanal, né? Aí nós temos os capítulos de One Piece, que usualmente saem na segunda-feira. Então, é um minicast que os meninos sempre gravam. E a gente tem o nosso spin-off, que é a Maratona de Gols, que tem também uma produção meio irregular, mas que também sai ali quinzenalmente, digamos assim. Então, sempre tem os meninos comentando os negócios de futebol, né? Tá certo, acontece. Podcast, usualmente, a gente tá soltando pelo menos 2 por semana, às vezes 3 ou mais. Eu acho incrível que Bells começa falando, não, porque a gente tá com a produção meio errática, a gente não tá conseguindo uma boa frequência. E acaba com, não, a gente tá lançando 3 podcasts por semana, a gente lança texto no site quinzenalmente, mas ainda não é o que a gente quer. E... Bells, a gente precisa conversar, amiga. Porque não é pouca coisa, assim, queria te dizer que não é pouca coisa, assim, de verdade. A gente tá falando de um canal que é completamente independente, que todo mundo trabalha de maneira voluntária hoje. Então tá longe de ser pouca coisa, sabe? Eu acho que é uma super conquista vocês conseguirem manter esse nível de regularidade com o nível de qualidade que vocês conseguem entregar. Então, acalma esse coração, viu? Tá tudo bem. Não precisa entregar texto todo dia. Eu juro que toda vez que eu recebo algum comunicado, tipo, poxa, eu não vou poder entregar o texto essa semana, eu não viro pra pessoa e falo, não, vai ter que entregar sim, eu quero o texto na minha mesa.
A gente acolhe, a gente dá amor, não, tudo bem, sem problemas. Inclusive, a gente aceita. O Pedro mesmo, que é um dos nossos membros que você recebeu semana passada, ele sempre manda mensagem pra gente quando tem qualquer pepino. Cheio de amor no coração, tipo, não vou poder, aconteceu isso. Arrasado, tipo, né? Por favor, me perdoe. Ele é um doce. O arrasado. Sim, amigo, vai vender a buzina? Desculpa, gente. Não entendi por que também. Tá muito com pressa, talvez. Talvez. Elon Musk, venha Gente, você não tem, e o seu. não tem trânsito Só na dá minha pra rua, buscar. isso não justifica, gente. Não tem trânsito. Não existe trânsito na minha rua, vocês não estão entendendo. A minha rua parece interior, isso deve ser alguma festa, chamando alguém, fazendo um telegrama animado. A Enfim, falta de respeito. não tem condição, não tem condição. Ferna rindo do meu vai vender a buzina. É isso, gente. A pessoa tá fazendo um anúncio. Ela queria muito entrar no programa hoje e aí fez esse Fazer uma momento participação especial. especial. Exatamente. Vai ver, o Uno dela tá vendendo, deixa a pessoa. Pode ser. Pode ser, tudo bem. Verdade. Como a gente... olha, aí teve também, você ouviu? Eles estão Teve, você competindo. Eles Aqui estão tem competindo, trânsito. adoro. Tá fluindo normalmente, não tem por que buzinar, mas tem trânsito. Gosto. Eles estão competindo. Acho divertidíssimo. Bels, a gente tá caminhando pro nosso finalzinho. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Elas podem ser, por exemplo, dica pra quem tá chegando, dica do que fazer, dica do que não fazer. Pode ser, olha, quero só dar amor e carinho. Enfim, pode ser qualquer coisa. Esse é o seu momento de fazer as suas considerações finais, dizer o que você quer dizer pra esse povo brasileiro tão sofrido, mas tão incrível também. Então, tá contigo. Se você quer começar a produzir conteúdo, o meu conselho é não produza. Mentira, gente. Ela Esse é o fazendo a Fernando Fernanda aqui do meu lado, Montenegro, sentado. morta com essa mulher. Mentira, gente, a influência de Fernando. Mas não, sério. Se vocês querem começar a produzir qualquer tipo de conteúdo, planejamento é importante. 2, você verificar o que está sendo produzido, como você pode inovar, o que você pode agregar. 3, feito é melhor do que perfeito. Então, comece, sabe? Você pode não necessariamente começar com o melhor setup do universo, com o microfone que acende, custa R$1.000. Você pode não começar na cadeira gamer com um fundo incrível, mas você pode produzir algo de qualidade na sua casa, sem, obviamente, igual a mim, assim, ó, sem um áudio, sabe? Aqueles, como é o negócio que tapa o barulho, esqueci. Isolamento A proteção acústico. sonora, né? Isso, obrigada. Sem isolamento acústico. E aí, com uma pessoa passando de moto, buzinando, acontece, como vocês podem perceber, mas nem por isso você precisa se desencorajar. É importante. Eu acredito que todo mundo pode contribuir com alguma coisa. Mentira, tem gente que não precisa contribuir com nada. Bolsonaro, por exemplo, a única coisa que ele poderia contribuir pra gente é com a morte. Infelizmente ainda não aconteceu, a gente vai ficar por aqui só com essa tristeza por hoje, na verdade. Mas eu acredito que se você não começar e se você não tentar, você nunca vai saber se você pode, né? E eu te garanto que aí no grupo de seus amigos tem um maluco que vai ser tipo o Fernando, que vai olhar pra você e falar, escreve aí, produz aí, grava esse podcast aí, você sozinho no seu quarto. Oxi, bota um gravador no celular e vai. Faz uma chamada com você mesmo no Discord, vai. Grava aí, dá pra você fazer seu servidor gravar sozinho no Discord, de graça ainda, tá? Baixa os programas, grava essas coisas, pega o Craig, vai dar certo. Esse é o meu conselho pra quem quer começar. Pra quem tá na cena indie, amor, paciência, muita boa vontade, não é verdade? E de preferência, se você puder, e achar um pote de ouro no fim do arco-íris, divida comigo. Obrigada. Maravilhosa. Bels, você pode, nesse momento, apesar de ninguém estar te vendo, passar... Ai, tem uma coisa que a gente não falou, eu preciso falar disso antes de terminar, que é o seu trabalho maravilhoso. Oi? Oi, Bels? Não falei nada.
Foi o caminhão. Ah, tá. Eu falei que a gente não falou sobre o seu trabalho com a Artista Family, que é um trabalho que você vem fazendo não tem tanto tempo, e eu acho que é importante dizer para as pessoas. Então, só uma correção, é Artisans Family. É Artisans? Porque Eu minha sempre mãe... li artista. Eu sempre... Isso. Ai, morta! Eu comecei a ler e falei, ela é artista, é isso. Gosto, Ai, sou gente, artista, eu no seu achava coração, que era apenas. Artist Family. Sempre achei, assim, inclusive falei pras pessoas, sigam minha amiga maravilhosa, juro. Amo. Juro, juro. Sensacional. Mas é isso, né? Tô o quê? Rebatizando o trabalho dos outros. Mas É conte um importante, pouquinho. é importante passar por esse momento. Aquele negócio, amiga, talvez esse nome não seja correto, que tal esse aqui? Aconteceu, mas aqui ao assim, vivo. mas assim, eu queria te dizer que não vai ser a primeira nem a última vez que eu vou dar o nome de alguma coisa aqui errado, sabe? Já tiveram várias situações engraçadíssimas. Eu ler uma coisa no chat e eu ler outra, tipo, eu falar outra. Várias coisas acontecem sempre assim. Dar o nome das pessoas errado. Então, tô tranquila, não é algo que me abala mais. Porém, fale um pouco. O programa ao vivo é isso mesmo, né, bebê? Quem sabe erra ao vivo. Family... Exatamente, gosto. Inclusive, gravado eu erro também. Só você ouvir meus podcasts pra você saber. Então, Artisan Family começou porque minha mãe, ela costura, ela borda, ela pinta, ela faz 1 milhão de coisas. Sempre foi assim. E ela ensinou um pouco pra mim, um pouco pra minha irmã, e a gente acabou meio que pegando relutantemente um pouco das habilidades dela, né? Então, minha irmã, ela também faz várias coisas. Ela faz crochê, ela faz tricô, ela é uma ótima cozinheira, sabe? Assim, várias coisas que a gente só fica, que delícia, quero, apenas. E aí, eu meio relutantemente, porque eu nunca gostei muito de costurar, né? Não tenho paciência pra contar, então crochê não é pra mim, eu sou de humanas. Aí eu disse assim, deixa eu ver se eu consigo pintar umas camisetas aqui. Durante a pandemia, fui abatida pelo desemprego, não é verdade? E aí eu comecei a pintar muito mais pra, tipo, um hobby, né, em casa. Camisetas aqui que minha mãe não tinha pintado, eu perguntei pra ela, posso usar? Ela falou, aí, se joga. E aí eu catei as tintas dela, catei as camisetas e falei, vou começar a pintar uns negócios. E aí, quando eu mostrava pros meninos, né, nos grupos dos amigos, a galera ficava assim, a loja vem quando? Eu, que loja? Eu acabei de fazer um negócio de um molde aqui, pelo amor de Deus, me ajude. E aí, nesse negócio de a loja vem quando, a loja vem quando, uma hora eu falei, ou eu vou lançar esse negócio, ou eu não vou lançar ele nunca. Aí eu fui lá e lancei. E a Artisans Family nasceu assim. Inclusive, enquanto eu converso com você, eu tô olhando para 2 camisetas que são que eu acabei hoje, inclusive, de 2 amigos nossos, do Ranieri e do Marleson, inclusive. Marleson que tava ali, bem bonito, falando as coisas. Ele pediu para eu reproduzir o símbolo do Arte Gaiata, que é, né, a página dele. Inclusive, vão no Instagram, sigam a Arte Gaiata, trabalho de qualidade maravilhoso. Sim. Um designer incrível, a gente ama. E aí eu reproduzi numa camiseta pra ele. Agora ele vai ter uma camisetinha quando é por aí com a marca dele. By Artisans Family. Que eu quero. Eu acho, inclusive, que a gente pode pensar em umas camisas da Era aí pra você fazer. Acho que vai ser bonito. Então, vamos conversar. Quero. Vamos conversar. É assim que a gente faz. Estamos aqui pra isso. Então, gente, procurem. Vão ver, assim, o negócio é absurdo de bom. Super recomendo. Porque eu tô aqui pra isso. Se não for pra isso, eu nem venho. Manda jobs. Maravilhosa. Adoro, Perna, manda jobs. Manda jobs é importante. Sim. Agora, então, já que você já falou um pouco, fala para as pessoas como é que elas te acham nas internet, faça seu jabá, esse é seu momento. Então, queridos, além do @artisanfamily, tá? No Instagram, vocês encontram lá. Vocês podem me encontrar no @Aurora no Instagram ou como @BelsBarbosas em qualquer outra rede social. Porque sim, eu tenho todas elas, inclusive o LinkedIn. E não sou eu. O Maratona de Sofá também tem todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Nós somos @Maratona de Sofá em todas elas. Twitter, Facebook, Instagram. No Facebook nós temos a página do Maratona de Sofá, que é a nossa conhecidíssima. E também
o Clube da Maratona de Sofá, que é um grupo de Facebook que a gente comenta as coisas, posta novidade, fala uns memes, pergunta qual é o tipo de cast que você quer da próxima semana. Sempre rola por lá. Nós saímos semanalmente em todos os seus agregadores favoritos de podcast. E nessa semana temos lives aqui na Twitch também. Inclusive amanhã vai ter a live do Mara News, né? Encabeçado pelo Ferno e pelo João. As notícias mais tristes do mês e as mais inusitadas também, porque as meninas sei que um gato já aprontou umas coisas, vocês também vão descobrir amanhã o que foi. Além disso, nós também temos um canal no YouTube, tá? Vocês podem passar lá e conferir as nossas outras lives, as que a gente fez no Instagram, ou algumas outras da Twitch também, lá. Se você quiser, agora, imbuído pelo espírito da solidariedade, do amor, depois de descobrir que nós somos, assim, produtores de conteúdo duros, sem dinheiro, você pode passar lá no site do Maratona e pagar um cafezinho pra gente pelo Ko-Fi, ou fazer um Pix, porque somos todos pixsexuais aqui, e pode fazer um Pix pro blog da Maratona de Sofá, o nosso e-mail, né, fazer aquela contribuição pro seu produtor de conteúdo. Muito, 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 muito obrigada, bebê, pelo espaço, pelo carinho. A casa é sua. Viu? Foi ótimo. Gente, eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Eu tenho alguns informes. E o primeiro deles é que essa semana tá rolando a Semana Garotas Jogam e Criam Games, do Change the Game, que é uma parceria do Google com Ideias do Futuro e a Women Game Jam. E hoje a gente tem um workshop de introdução a pixel art com a Cici Honey. Então, super recomendo. Começa às 8 horas, dá tempo de sair daqui, beber uma água, tomar um café e entrar lá. Vai ser pelo YouTube do Ideias de Futuro. Então vai ter bastante coisa, tem programação até amanhã. Amanhã tem palestra minha lá. Amanhã, sexta-feira? Amanhã é sexta, né, gente? Amanhã tem palestra minha lá, falando um pouco sobre a história dos videogames. Vai ser divertido. Então, vão lá, prestigiem, vejam o que tá rolando. O outro informe importante é que as inscrições para a Women Game Jam estão abertas. Então, se você quer começar a fazer joguinhos e você é uma mulher e acha que é esse o seu momento, cola com a gente. Lembrando que a Women Game Jam, ela abraça todo o espectro mulher. Então a gente tá falando de mulheres cis, de mulheres trans, de pessoas não binárias. E esse ano a gente tem o lançamento da We Game Jam, que é uma Game Jam voltada para o público transmasculino. Então tem muita coisa rolando. As inscrições vão só até o dia 6, 5, 4, não lembro. As inscrições vão só até o início do mês que vem, em uma data que com certeza eu vou conseguir dar em algum momento, com muita certeza. Então aguardo vocês por aí, vai ser super divertido encontrar. Lembrando que em todas as redes vocês me encontram como Ana Antar, Anta com R no final, tá? E eu aguardo vocês na semana que vem aqui nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. E até a próxima, pessoal. E vão lá acompanhar o trabalho de Maratona, porque é importante, tem muita coisa boa acontecendo. Beijo, gente. Quer dar seu beijinho final, Bels? Beijo, galera. Tchau, tchau.